Bem, queridos, vamos estar meditando na palavra de Deus nesta noite. Uma palavra simples, mas poderosa para os nossos corações, onde eu convido os amados a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 14 ao versículo número 17. Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao versículo de número 17. Eu vou convidar toda a igreja a ler comigo esses 4 versículos da palavra de Deus, que tem por título do jejum. Vamos ler, queridos, comigo? Vamos lá. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: porque nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes, convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres cedem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso querido presbítero Cristo já fez a oração de iluminação e nós vamos estar seguindo aqui com a nossa palavra. Como é importante a renovação das nossas vidas, né? Que renovar certas coisas da nossa vida é necessário, até porque a gente precisa acompanhar a evolução das coisas, né? Renovamos a nossa imagem, né? Queremos ficar mais bonito, a gente vai lá e compra uma roupa nova, faz o cabelo, corta, faz a barba, a gente quer ficar mais bonito. Isso aí é uma demonstração assim, de asseio também. A gente renova, né, a nossa casa, às vezes faz lá um puxadinho, aumenta aqui, faz um cafofo, faz alguma coisa nova para a casa ficar mais bonita, dá uma pintura, né? E é bom a gente dar essa renovada, isso traz assim uma sensação de coisa nova, de coisas boas. A gente renova a nossa vida pelas experiências que a gente passa com as coisas da vida, com os contextos da vida, e a gente é obrigado a renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa conduta, porque as coisas vão passando e a gente tem que acompanhar a evolução das coisas, né? Para que a gente possa se adequar a este mundo de hoje, para que a gente possa se adequar também à evolução, para que senão a gente fica para trás, né, irmão? A gente fica para trás se a gente não estiver acompanhando a evolução das coisas. Mas aqui nesse texto, Jesus entra para renovar. Não renovar uma vida no seu contexto, como eu estou falando aqui agora. Mas Jesus aqui, neste texto, ele entra para renovar a vida espiritual em contraste com as tradições antigas, com as tradições dos escribas e fariseus que viviam naquela época. E Jesus entra justamente para trazer algo novo. Jesus entra na história justamente para trazer esse novo. E o texto que lemos narra a conversa de Jesus com os discípulos de João Batista. E João Batista também tinha os seus discípulos, né? Falando sobre o jejum. E contando aqui 2 parábolas. A parábola do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. E esse texto nos mostra como Jesus mudou a vida dos seus discípulos, o modo de pensar dos seus discípulos. Ele estava justamente falando para os discípulos de João, para que eles pudessem ter o mesmo entendimento, né? Assim, com contraste da religião e da cultura daquela época que eles viviam. Através dessa história, a gente vê Jesus trouxe uma nova maneira de viver a religião que se vivia, né, naquela época, afetando as pessoas ao seu redor, ou seja, afetou os discípulos, consequentemente iria também afetar os de João e também afetar as nossas vidas
Até hoje, a palavra traz para nós essa renovação, porque Jesus Cristo entrou para fazer algo novo, né? E quando Jesus fala dos seus discípulos, comparando com os de João, ele mostra uma maneira diferente de viver a fé. É diferente. Em vez de seguir regras rígidas de devoção, como jejuar, por exemplo, como jejuar muito, Jesus fala sobre estar feliz em celebrar a presença de Deus, como se está feliz, em vez de estar jejuando muito, está ali com o noivo celebrando a festa. E aquilo ali trouxe uma certa indignação para os discípulos de João. E a mensagem de João era diferente, a mensagem de Jesus era diferente das pessoas daquela época, porque fez com que elas começassem a pensar. Jesus era considerado um subversivo, porque Jesus justamente foi contra as leis, contra essas regras, e faziam as pessoas pensarem, poxa, tem alguma coisa nova acontecendo. Jesus entrou justamente para isso, uma maneira nova de se relacionar com Deus, não só através ali, né, daqueles ritos, daquelas coisas, aqueles rituais antigos, mas tinha agora Jesus, através de Jesus, ele estava ensinando uma nova maneira de se relacionar com Deus. E as parábolas que ele acaba de dizer, da roupa velha, do remendo novo, do odre e do vinho, né? Ele está mostrando que era uma forma nova de se viver a religião e deixar a antiga de lado, mudar, porque Jesus estava querendo inserir um novo ensinamento. Jesus não estava querendo ir contra a lei, Jesus não estava querendo ir contra as tradições. Jesus estava querendo inserir um novo ensinamento para mostrar que o velho já estava obsoleto, já estava passado, né? Precisava de algo novo. O que ele está dizendo é que a antiga maneira de praticar religião é uma maneira diferente. Jesus não só mudou a forma como seus discípulos viam a Deus, mas também desafiou as regras religiosas da época, mostrando um jeito mais novo, mais vivo de se servir a Deus. Na cultura daquela época, os ensinamentos de Jesus fizeram grande diferença, mostrando uma forma gentil de viver a fé do que as tradições religiosas, maçantes, desgastantes. Cristo trouxe algo novo, pela sua graça, renovando a nossa vida espiritual, porque servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é um peso. Vir à igreja, glorificar a Deus, cantar que Ele é torre forte, que Ele é o nosso refúgio, isso não é um peso. Porque Jesus trouxe algo novo. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. O novo que Cristo traz. O novo que Cristo traz. Essa mensagem é para que venhamos refletir também na nossa vida espiritual, sobre as nossas vidas como crentes. Estamos vivendo o novo que Cristo nos oferece ou estamos vivendo no automático da religião? A gente vem para a igreja, naquele automático, está a hora, você já ora a hora. A gente está vivendo esse automático de vem para a igreja, vem EBD. A gente está vivendo o novo de Cristo ou a gente está vivendo esse automático religioso? A gente tem que ter cuidado com isso. Isso toma o lugar de Cristo. E muitas vezes esse automático toma tanta frente da nossa vida que a gente não tem nem vontade de vir, a gente fica desanimado. Mas Cristo trouxe algo novo. Eu estou aqui na casa de Deus porque eu creio em Jesus, porque a sua morte, a sua ressurreição na cruz do Calvário trouxe algo novo para nós. Novo para nós. Você tem experimentado essas novidades que Cristo tem trazido para a sua vida? Você tem vindo à casa de Deus, tem ouvido a sua palavra, tem ouvido pregações, isso tem mudado, isso tem ardido o seu coração, isso tem aquecido o seu coração, de que você agora é uma nova criatura, de que você vive um novo de Cristo Jesus. Cristo trouxe algo novo, querido, e o texto vai nos mostrar isso. O texto vai nos mostrar isso justamente contrastando com as religiões da época. Em primeiro lugar, Cristo trouxe algo novo, porque a presença de Jesus, a presença do noivo, mudou tudo. Em primeiro lugar, a presença do noivo mudou tudo. Olha o versículo número 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram:
Porque jejuamos nós, os fariseus, e muitas vezes os discípulos seus não jejuam. Respondeu-lhe Jesus: podem por acaso estar tristes, convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, aí vocês vão jejuar. Mas eles estão aqui, eles estão felizes. Na sociedade judaica, querido, o jejum era uma prática completamente enraizada com o povo. Os seus significados religiosos, culturais e sociais eram muito importantes o jejum naquela época. Eram praticados em momentos de luto, eram praticados em momentos de tristeza profunda, eram praticados quando acontecia alguma catástrofe da natureza, quando acontecia algum desastre, perdas significativas, ou quando você queria pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Aí o jejum valia, para aquela época, eles jejuavam, o jejum servia de expressão externa de dor e arrependimento por alguma coisa que aconteceu. O jejum era muito importante para os judeus naquela época. Acreditavam que abster-se de alimentos e atividades físicas, eles acreditavam que isso ajudava eles a se purificarem e se tornarem mais receptivos a Deus. E se você for ver no Velho Testamento, na Bíblia, várias histórias de momentos cruciais onde o jejum era buscado para ter uma orientação de Deus do que fazer. Né? Eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Só para a gente ter uma alusão do que eu estou falando. Há muitos textos que falam sobre isso, mas 2 Crônicas capítulo 20, que fala do rei Josafá, sobre quando vinha sobre ele 3 reinos, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir, porque ele tinha se juntado com Acabe e Deus tinha assim desprezado a ele, falando para ele, condenado, dizendo que ele iria morrer. Mas o que acontece? No versículo de número, capítulo 20, no versículo de número 3, diz assim: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Era assim, era catástrofe, está vindo 3 exércitos contra nós, então vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus. Então o jejum era usado para esse tipo de coisa. Na Bíblia nos mostra isso, também mostra quando Moisés, antes de subir o Sinai, Monte Sinai, para receber as tábuas da lei, ele também jejuou o Senhor. Diz também que Daniel, antes de entrar na cova dos leões, ele também jejuou o Senhor. Então eram motivos para isso. Então, desde o Velho Testamento eles tinham costume, por isso jejuar na época de Jesus era um tempo de comunhão com Deus, essencial para que o povo cumprimento da lei. E até hoje os judeus têm a prática do jejum. Vocês sabiam disso? É justamente o dia da expiação, chamado de Yom Kippur, onde eles ficam 24 horas jejuando o dia todo. Jejuando, o dia da purificação e da limpeza espiritual por alguma coisa que poderia ter acontecido. Mas a pergunta que não quer calar: por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Por que os discípulos não jejuavam? Jesus estava descumprindo a lei, porque lá em Levíticos capítulo 23, de 26 a 32, era lei para que o povo tivesse uma vez por ano um dia da expiação para se jejuar. Jesus estava descumprindo a lei? Não, queridos. Não. A lei de Moisés exigia somente o jejum no dia da expiação, que era o dia chamado Yom Kippur, né? Do dia da expiação. Por isso Jesus não estava descumprindo a lei. Os judeus que que inseriram dentro do povo esse negócio de jejuar 3 vezes por dia, de jejuar, de orar 3 vezes por dia para buscar a face do Senhor, mas isso ali não era um compromisso. Jesus aqui mostra aos seus discípulos de João que ele não estava descumprindo a lei, ele estava justamente não cumprindo a lei daqueles judeus, que era uma lei forçada, que era uma lei que obrigava as pessoas. Jesus justamente não descumpriu a lei. E os discípulos de João, ao ver os discípulos de Jesus lá, porque em Lucas capítulo 5, versículo 36, diz que eles estavam felizes e comiam e bebiam.
Eles ficaram indignados, falando, poxa, a gente jejua, e no versículo 14, a gente jejua, nós os fariseus jejuamos muitas vezes, os seus discípulos não jejuam, vocês jejuam porque vocês querem, mas eu não estou contra a lei. Vocês estão apenas cumprindo uma tradição de vocês mesmos. E Jesus cita aqui algo muito importante, ele diz assim, pode alguém estar triste quando você está numa festa de celebração e o noivo está junto? Os discípulos não tinham de que se lamentar. Eles não tinham de que se lamentar, eles não precisavam jejuar porque eles estavam alegres na presença de Jesus. Por que eu vou cumprir uma tradição se Jesus está presente comigo? Por que eu vou cumprir uma religiosidade se Jesus está conosco? Jesus está presente, alegrando o nosso coração. Era isso que Jesus estava querendo dizer, ensinar aqueles discípulos. Mostra aos discípulos de João que não haver nenhum sentido manter rituais apenas por costumes de tradição. Sem que não houvesse nenhum motivo. Jejuavam por não ter nenhum motivo, apenas para cumprir uma tradição. Jesus fala assim, não precisa. Estou com eles. Com este ato, Jesus não estava violando a lei, mas sim quebrando a religiosidade, os costumes e tradições que não refletiam a glória de Deus. Não estavam refletindo a glória de Deus. Os discípulos de Jesus não jejuavam porque não tinha motivo para isso, para se lamentar. Pois estavam com eles, Jesus, o motivo da nossa alegria. Estava com eles. Comiam e bebiam, felizes, porque a presença do noivo muda tudo. Jesus veio justamente para quebrar essas tradições. Jesus veio justamente para quebrar o peso da religião. Jesus veio justamente para quebrar esse peso de ser um crente que eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Não, querido, ninguém tem que fazer nada. Você vem para a casa de Deus, você vem participar daqui, você vem aqui dizimar, você vem participar das coisas de Deus pela alegria de ter Jesus na nossa festa. O noivo muda tudo. Você não está aqui nesta noite porque não, mais um domingo, né? Mais um domingo. E você parece que vai arrastando, né? Vai arrastando aquele peso por cima. Não, querido, ninguém vem para a casa de Deus arrastando nada. Nós viemos para aqui para celebrar porque o noivo está aqui conosco. Era isso que ele estava ensinando para os discípulos de João. Cuidado com a tradição. Ah, pastor, mas crente tem tradição? Tem. A gente tem muita tradição, a gente traz coisas velhas para a nossa vida. E fica arrastando, né? Eles não tinham que se lamentar, a presença de Jesus é como uma festa de casamento em todos que se alegram com a presença do noivo. E quando Jesus está presente, toda a tradição e religiosidade é jogada por terra, amém, queridos? Quando Jesus está presente, toda essa religião, esse peso dessa tradição é jogado por terra, pois a presença de Jesus inunda o nosso coração e muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Vou fazer igual o reverendo Marchione. Alguém abra para mim, por favor, Salmo 16, versículo 11. Nosso querido pastor. Alguém abra para mim, Salmo 16, versículo 11. Bota para mim, mídia, para que todos possam ler aqui. Salmo 16, 11. Vamos lá, vamos ler ali, ó. Tu me farás. Aleluia. Eu não estou aqui com o peso da religião, não. Eu não estou aqui porque sou pastor, sou presbítero. Não, a gente não está aqui por isso, não, irmão. A gente é presbítero, a gente é pastor por causa da alegria que Jesus um dia constrangiu a nossa vida. É por isso que a gente está aqui. Por isso não seja, querido, um crente por obrigação. Não seja um crente por obrigação. Não venha aqui participar. Não dizime. Não faça nada disso por obrigação, querendo receber alguma coisa em troca. Não, querido. Venha porque aqui nós estamos celebrando a festa da presença de Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós e encheu o nosso coração da sua alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria.
E quando a gente lê isso em 2 Coríntios capítulo 9, as pessoas acham que é só dar dinheiro. Não, querido, Deus ama quem dá com alegria o seu tempo. Deus ama quem dá alegria a sua disposição. Deus ama quem dá com alegria o seu amor, a sua condição de vida. Deus ama quem faz isso por amor a Ele. Porque a presença do noivo muda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a presença de Jesus. Jesus, o novo que Cristo traz. O novo que Cristo traz, queridos, a gente vê que o noivo muda tudo, mas o novo que Cristo traz faz algo também diferente em nosso coração. O novo não se ajusta com o velho. O novo que Cristo traz não se ajusta com o velho. Presta atenção. Leia comigo o versículo 16. Todos nós, vamos ler o versículo 16. Leia comigo. Ninguém... Eu falei todo mundo. Vamos lá. Põe para mim aí, versículo 16. Mateus 9:16. Vou fazer igual o reverendo Daniel. Vai, meu filho. Coloca, meu filho. Vamos lá. 9:16. Leia comigo. Até agora a mídia não colocou vou pegar vocês. É quem que está lá? É você, Jennifer? Ah, coitada, vou te pegar. Mateus 9:16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura. O novo não se ajusta com o velho, querido. Cristo trouxe coisa nova para nós, porque o novo não se ajusta, presta atenção. Nos dias de Jesus, olha só, nos dias de Jesus, a prática de roupa, de costurar roupa, de remendar roupas, era comum, sabia? Refletia a realidade econômica e a valorização de bens materiais. Porque roupas naquela época eram bens valiosos, né? Os escribas e fariseus só andavam de túnica bonita, né? E quando eles não queriam mais aquela túnica, eles jogavam para lá e as pessoas iam atrás daquelas túnicas, pegavam e usavam aquela túnica, e quando se rompia, o que eles faziam? Ia lá, pegavam pano novo, remendava, né? Era normal fazer isso, porque comprar roupa nova era custoso, custava dinheiro. Por isso, eles remendavam a roupa e iam remendando o máximo que podia. Ficava igual aquela festa de quadrilha, né? Você já viu? Aquela roupa de quadrilha, né? Toda remendada, né? Uma calça azul com remendo vermelho. E eles andavam aqui, era normal. Colocar um pano novo em uma roupa velha, desgastada pelo tempo, depois da lavagem, o que acontecia? Você põe um remendo novo, a roupa já desgastada, velha, você botava o remendo novo e você lavava aquela roupa, e o que acontecia? O pano novo se encolhia e rasgava mais ainda o pano velho. Aumentava a ruptura. Né? É uma coisa lógica, né? Aumentava a ruptura da roupa velha. Aqui Jesus usa essa metáfora simples. Roupa velha era o sistema antigo, religioso antigo. Era o legalismo e as tradições. O pano novo seria a nova novidade que Cristo estava trazendo pelo entendimento do novo evangelho. Queridos, isso nos ensina que Deus, através de Cristo, deseja fazer algo novo em nós. De que maneira? Não cabe mais associar coisas passadas como se fosse coisa nova. Dá para entender, meu irmão? Não dá mais. É tentar remendar, é tentar colocar um remendo novo numa vida já desgastada, vai causar ruptura. É uma coisa simples de se entender. O novo de Deus chegou, Cristo. Este é o novo que Jesus está trazendo para nós hoje. Jesus não veio para ser remendo, Jesus veio para ser totalitário, Jesus veio para ser uma roupagem nova. Jesus não veio para remendar a vida velha. Agora são novos pensamentos. Jesus veio para trazer para nós novos pensamentos, novas perspectivas, novos rumos, nova maneira de viver. Ouviu, cristão?
Ser crente é aderir ao novo de Cristo. O novo não pode apenas estar ali como remendo no velho, pois se tentar misturar uma coisa com a outra, isso vai piorar, vai romper a nossa vida espiritual. Quando você traz alguma coisa de Cristo para a sua vida, mas você não quer abandonar a vida velha, aquilo ali causa uma certa frustração, não é? Deus não quer a metade, Deus não quer ser remendo, Jesus quer ser o total da sua vida. Oh, aleluia! Jesus mostra a direção. Cristo não veio, queridos, para remendar nada. Bota isso na sua vida. Cristo não veio para remendar nada. Cristo não veio para remendar sistema religioso. Cristo não veio para se adequar à sua vida. Não, queridos, você que tem que se adequar ao Senhor. Cristo não vai remendar a vida. Não adianta ficar trazendo coisa velha e tentando botar Deus, tentando botar Jesus na sua vida nova. Jesus não é remendo. Jesus é o Senhor das nossas vidas. É aquele que revestiu o nosso coração e nos deu uma nova roupagem. Agora é coisa nova. Que bom. É coisa nova. O antigo passou, foi. Chega. Está atrapalhando, está causando ruptura. Chega disso, vamos viver o novo de Cristo. Vamos viver as coisas novas que Cristo tem colocado em nossos corações. Cristo não é um complemento, queridos. Cristo é a totalidade. Ele é a plena transformação. Essa semana, está começando a Semana Santa, né? Hoje é o dia, domingo de Ramos, né? Segunda-feira vai acontecer a purificação do templo. Terça-feira vai acontecer Jesus trazendo justiça para o templo. Quarta-feira, quinta-feira, na sexta-feira, Jesus vai ser crucificado. Jesus foi crucificado. Sexta, sábado e no domingo, Jesus vai ressuscitar. O Jesus já ressuscitou na história. Ressuscitou para quê? Para trazer algo novo para nós. Para trazer algo novo para nós, para o nosso coração. Fomos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitamos juntamente com Ele para a vida. Amém, igreja? Para coisa nova. Por isso, para de pensar em coisa velha. Esse negócio de comida velha que faz comida boa, cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Jesus veio trazer o novo. Isso pode servir para comida. Agora, para a vida espiritual é o novo de Deus. Não fica tentando remendar a sua vida velha. Trazendo saudosismo e tentando botar Cristo. Para com isso, você está remendando e a sua vida não vai para frente. Está só se rompendo, causando ruptura, causando rupturas. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele veio para trazer a nós coisas novas e abandonar as velhas. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Vamos estar lendo esse versículo? Vamos lá, minha mídia. Vamos lá, vamos ler ali. Quando... Amém? Jesus é um novo em nós, amém, queridos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o texto? Vamos para o texto? O novo que Cristo traz, em terceiro lugar, o novo, segundo o novo exige de nós, né? O novo não se adequa ao velho. Em terceiro lugar, o novo exige novos recipientes. O novo exige novos recipientes. Versículo número 17 do texto, Mateus 9, 17. Leia comigo, por favor. Nem se põe vinho novo. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E ambos se completam, se conservam. Queridos, odres na época de Jesus eram recipientes usados para armazenar e transportar líquidos, como vinho e como azeite.
Água também, mas o vinho era mais frequente. Feito geralmente de pele de animais, de cabras e ovelhas. Então aquelas peles desses odres eram preparados, deixavam secar, raspavam, limpavam bem, para que aquilo não influenciasse no gosto do azeite e também no gosto do vinho. Tá? Era a partir da pele integral de animais, que era tratado, era costurado, né? E a boca do odre era feita como uma amarração, com uma madeira, com uma amarração, onde como se fosse uma rolha, né? Permitindo que aquela amarração conservasse ali o conteúdo e fosse mais fácil acesso no líquido, né? Então eles lacravam bem, é como se fosse um refrigerante, né? Que você abre, sai aquele gás, depois você aperta de novo para conservar o gás, porque refrigerante sem gás vira um xarope. Então era desse tipo. Tá? O uso de odres mencionados por Jesus, aqui é como uma metáfora, é profundamente marcante no contexto dos seus ensinamentos. Então entenda que, assim como eu falei do exemplo do odre, ele compara o vinho como uma nova mensagem do reino de Deus que ele estava trazendo. E as velhas tradições, como odres velhos, não poderiam suportar, como não suportaram. O vinho novo, sendo fermentado, ele se expandiria e precisava de um recipiente novo e flexível. Quando se colocava o vinho ali dentro de um odre novo, ele se adequava à fermentação do vinho. Então ele inchava, ele se adequava e ele ali conservava, um ou outro se conservavam. Sabe? E os odres velhos, já usados, né? Os odres velhos já esticados, endurecidos pelo uso do tempo, você colocasse ali, é uma coisa até lógica, se você colocasse um vinho novo ali, ele ia se dilatar, mas como ele já tinha se dilatado, como ele já tinha cumprido o seu propósito, ele iria rachar, ele iria furar, ele não ia aguentar a fermentação. Jesus está comparando justamente essas questões, que o seu ensinamento novo era tão novo e era tão fermentado, era tão poderoso, que as tradições antigas não poderiam suportar o ensinamento de Jesus, como não suportou, como que a lei caiu. E a nova lei veio através do sangue e o sacrifício de Jesus. Antes se sacrificava animais no altar, agora não precisa, porque o sumo sacerdote de Jesus é o Cordeiro Pascal, que veio e sacrificou o seu sangue em nosso lugar. Agora é coisa nova. Agora é coisa nova. E assim, ao falar sobre esta parábola do vinho novo, Jesus estava ensinando uma lição importante sobre a capacidade de aceitar e adaptar as novas verdades e práticas espirituais que ele estava introduzindo, e Jesus está introduzindo isso até hoje. Os escribas e fariseus não estavam entendendo. Jesus poderia falar 1000 vezes para ele, como Jesus falava. Eu falo e vocês não entendem porque vocês não são meus. Jesus não estava trazendo aquela mensagem para escribas e fariseus, porque eles não iam entender isso, mas Jesus estava falando para os discípulos de João. Porque os discípulos de João estavam atentos, estavam assim com a cabeça boa, pelos ensinamentos que o próprio João trouxe, porque João Batista veio para formar o caminho do Senhor, veio para preparar o caminho do Senhor, e quando Jesus chega no contexto, João sai de contexto, mas aqueles discípulos eles estavam em dúvida, e Jesus esclarece para eles um novo ensinamento, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo, alertando aqueles discípulos que as estruturas religiosas tradicionais da época, semelhante ao odre velho, não seriam adequados para cumprir a realidade do reino de Deus, simbolizado pelo vinho novo que Jesus trouxe. É preciso uma renovação espiritual, flexibilidade para receber os novos ensinamentos de Jesus, irmãos. Como vinho novo, Jesus está oferecendo, está destacando isso, a incompatibilidade de uma vida religiosa, uma vida, sabe, de tradição com o novo, não combina uma coisa com a outra. Jesus é a nova aliança estabelecida
Esse sistema antiquado não vai suportar. Por isso, querido, em nome de Jesus, é preciso entender que o vinho representa hoje o Evangelho, a nova vida em Cristo Jesus. Os outros velhos representam, queridos, as estruturas rígidas, antigas, corações endurecidos. Queridos, o Evangelho hoje exige de nós corações quebrantados, entendidos da palavra de Deus. Presta atenção, queridos, ensinar a palavra de Deus não é uma coisa fácil. Ensinar teologicamente as coisas, mostrar o sacrifício de Jesus, a cristologia completa, não é uma coisa fácil, nem todos às vezes entendem, mas aqueles que têm a presença de Jesus, que aceitaram Jesus, que aceitaram o novo de Jesus, têm uma mente aberta sobre isso, queridos. Nós não somos crentes de bancos, nós não somos crentes à toa, nós somos crentes porque entendemos esse sacrifício, e esta Semana Santa vai mostrar isso para nós, essa teologia, esse cristianismo amplo, da morte, da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, que mudou todas as coisas, queridos, e nós também fomos mudados, e nós não somos mais outros velhos. Por isso, ao receber a Jesus no seu coração, se expanda, se dilata, se adeque ao Evangelho que Cristo quer para nós hoje. Esteja adequado ao Evangelho. Não é Evangelho fácil, é Evangelho de sofrimento. Não é um evangelho fácil, é um evangelho de perseguição. Se adeque a este evangelho não é fácil. É um evangelho que a gente vai passar por perseguições, sim, mas o nome do Senhor será exaltado em nós. Este é o novo do Senhor. Poderíamos ter aqui uma igreja cheia de gente. Não estou aqui também justificando porque a igreja está vazia, não, em nome de Jesus. Ou porque tem menos pessoas. Mas essas igrejas enchem, porque não tem o novo de Cristo Jesus. Isso não é novo de Cristo Jesus. Isso só é emocionalismo. Vem trazer aquela emoção de estar junto, de estar fazendo coisas que não competem ao Evangelho. E essas coisas eu poderia colocar aqui, hoje tem milagre, hoje vou fazer campanha não sei de quê, vamos fazer não sei o quê. A igreja poderia estar cheia por isso, mas isso não é o novo de Deus. Poderia estar trazendo aqui revelação, profecia, e essa igreja estaria aqui chapada de gente, poderia estar falando, levanta em nome de Jesus, combinar lá com fulano lá, né? Porque agora na internet eu estava vendo um camarada agora que está curando o pé das pessoas. Vocês já viram isso? Já viram, não? A pessoa senta, e bota o pé assim mais curto do que o outro. Ele está pensando que engana quem? Aí ele fala assim, olha o milagre. Pé, volta para o seu lugar em nome de Jesus. Aí ele vai puxando o pé da pessoa assim, e o pé da pessoa vai e chega no lugar. Bobão. Ele ainda bota uma toalha, ele bota aqui uma coberta em cima. E a pessoa quando senta, ele encolhe o pé um pouquinho, né? Porque é fácil de fazer isso, né? Eu posso andar mancando aqui, os irmãos acham que eu estou mancando, né? Aí ele vai lá e puxa o pé, e o pé do cara vai chegando. Em nome de Jesus. A igreja está chapada de gente. Tudo querendo botar o pé no lugar. Mas não põe o pé no lugar nas coisas de Deus, no novo de Deus. Né, irmãos? A igreja está cheia dessas coisas. O novo de Deus é uma vida árdua, não é uma vida fácil, não. O novo de Deus é um cristianismo, não é um cristianismo barato. O novo de Deus é um cristianismo sério. O novo de Deus passa por esses processos, mas é o odre novo que a gente precisa se adequar a este evangelho. Sabe, irmãos? E o Evangelho hoje exige de nós mentes renovadas, corações quebrantados, mentes renovadas em Cristo, estruturas espirituais renovadas. Porque se a gente não renovar, a gente vai desanimar. Neste sentido, nós precisamos ser odres novos para receber o vinho novo que o Senhor tem trazido para nós. Receba, queridos. Não faz sentido receber a Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida velha. Não faz sentido isso, querido. Não faz sentido aceitar Jesus, viver o novo de Jesus e ficar vivendo coisas passadas, coisas velhas, coisas antigas.
Tem que abandonar, querido. A palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é tudo novo em Jesus, irmãos. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Não viva uma vida religiosa, não venha para a igreja religiosamente, não faça isso. Venha por amor a Cristo, porque Ele entrou na história para trazer o novo para nós. Que possamos viver o novo do Senhor, recebê-lo no nosso coração. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz: eis que faço nova todas as coisas. Queridos, na eternidade, a gente vai viver o ápice da renovação, né? A gente vai viver o ápice da renovação espiritual e até os nossos corpos vão ser transformados. Vai ser o ápice da transformação, tanto corpo, alma e espírito, semelhança ao corpo de Cristo, ressurreto de Cristo. Mas Jesus ainda não voltou. Nós estamos na terra ainda. E a gente precisa viver este novo aqui, novidade de vida aqui. Novidade de vida. Não importa o ano que você tem de crente, eu quero te dizer que todos nós podemos viver a novidade que Cristo ainda tem para nós. Sabe? Como odres novos. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O novo de Cristo traz para nós coisas novas. Amém, irmãos? E que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nossos corações, muito obrigado porque somos Teus filhos, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, e não só ser ouvintes, Senhor, mas praticantes. Meu Pai, muda o nosso contexto de vida, muda a nossa vontade, porque o novo está conosco, Pai. Que não venhamos ser crentes, Senhor amado, empurrados, tradicionais. Meu Pai, não é isso que queremos, porque o Senhor não entrou na história, Senhor amado, para cultivar em nós coisas velhas. Senhor amado, não deixe que venhamos tentar colocar o Senhor na nossa vida, remendar a nossa vida velha, porque o Senhor não quer isso. O Senhor quer nos dar uma nova roupagem, um novo momento, uma nova maneira de viver, um novo pensamento em Cristo Jesus. Fica a Tua igreja, Pai, guarda o nosso coração, e que essa mensagem possa estar ecoando durante toda a semana no nosso coração, para que possamos, Senhor, domingo que vem, essa semana, estar buscando a Tua presença e viver o novo do Senhor. Sermos odres novos para recebermos o vinho novo que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos sucesso na nossa vida, dá-nos realizações. Nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, queridos.